Graças a Deus, nesta quarta-feira, 15 de novembro de 2023. Eu creio que essa palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra aos nossos corações e divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela muda uma vida, como mudou a minha, pode mudar a sua, em virtude de que entramos pela porta, e pela porta que ele abriu, nos deu acesso ao Cristo, aquele que veio, ressuscitou e veio morar no nosso coração, onde aqui ele é o amor, ele é o perdão, onde você tem esse milagre em você, que é o Cristo que ressuscitou e deu vida para a igreja, uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito no Espírito, que diz Efésios capítulo 5, versículo 6 e 27, graças a Deus. Então, meu amado, havendo Deus outrora falado, de várias maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho lá, no primeiro século. Estamos aqui no século 21. Ele falou lá aos pais e falou aos filhos, porque os judeus eram filhos, nós gentios não tínhamos acesso a Deus. Depois que ele vem na ressurreição e na vida, João capítulo 11, versículo 5, nós tivemos acesso a ele, porque o Espírito Santo ele veio, foi derramado em toda a carne, como diz Atos capítulo 2, versículo 1. O Espírito Santo derramado da carne, você entendeu o Evangelho, que começa de Romanos a Hebreus, onde Deus deu ao apóstolo Paulo 14 epístolas. E no caminho de Damasco, Atos 26, versículo 18, ali ele falou: Paulo, você é para mim o instrumento que eu te envio para o gentio, para que tire o meu povo que estão em trevas para a minha maravilhosa luz. Então, todos que estão debaixo da alba da lei estão em trevas. Por quê? Não vê a luz de Cristo no coração dela. Porque para você entrar debaixo da graça de Deus e entender que Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho, a lição boa ali, Jesus está vindo completar a obra da lei. E completou 613 mandamentos. A lei da Torá, entre mandamento e ordenança, ele completou todos e trouxe vida a todos nós. E nós não tínhamos vida, nós como gentio, fomos enxertados na vida verdadeira, onde agora ele é o nosso pastor. Só uma igreja e um pastor, o Cristo e a igreja que somos nós. Uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito, que é Efésios, capítulo 5, 6 e 7. Então, entendendo isso aqui, o que nós falamos aqui? Que a graça de Deus, para nós, ela basta. Como a gente já leu aqui, 2 Coríntios 12, 9, Paulo, a minha graça te basta. Se a graça basta, você tem que crer, porque os da fé é que são abençoados com crente Abraão, não é os das obras, porque Paulo divide os das obras da lei e os da fé. Todos quantos estão debaixo da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque tentam fazer as obras. Se você tropeçar no mandamento, você tem que completar todo, e ninguém podia completar, por isso que todos foram destruídos da glória de Deus, de Romanos, Então, tudo aconteceu lá, antes da cruz, para que você, nesta manhã, ouvisse o profeta Isaías. Se você quiserdes, e você me ouvides, comereis o melhor dessa terra, que é Isaías, capítulo 19. Então, você nessa terra aqui, onde aqui você tem um coração bom, adubado, aqui Deus plantou uma semente, e ela vai crescer na 30, a 60, a 100 por 1, que é Marcos, capítulo 4, versículo 20. Marcos, no livro da lei de Moisés. Ali, por isso que temos que entender, debaixo da graça, essa semente já cresceu, já deu bons frutos. Debaixo da lei de Moisés, não. Eles vão esperar crescer a semente, vão esperar Jesus voltar, para poder levar eles para o céu. Não, o céu já é aqui embaixo. Novo céu, nova terra, onde aqui você come, bebe, dorme e se regozija, porque Deus te deu a dádiva dele, te deu o amor e te deu o perdão. Então tudo isso está gravado aqui no seu coração. Por isso que ele falou, João capítulo 10, versículo 7 e 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores. Por quê? Nós entraríamos pela porta. Nós quem estamos debaixo da graça. Então, se aquele que faz a obra de Deus, tenta fazer a obra de Deus, ninguém pode fazer a obra de Deus, porque já fez antes da cruz. Por isso que Paulo escreveu, Romanos, capítulo 3, versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ele não precisa fazer as obras da lei. Por quê? Paulo, quando vem trazendo a fé, é a fé pura de Deus, sem tocar em nenhum objeto, sem beber água após a oração,
sem fazer um culto de libertação, sem fazer uma campanha, porque você vai ler isso, né? Lá no livro de Marcos 7:24, aquela mulher cananeia, a mulher sirofenícia, não tinha direito ainda chegar até Jesus, mas ela foi e conversou com ele. Ele estava num corpo de carne ainda, tudo ali antes da cruz. Marcos, Mateus, Lucas e João, antes da cruz. Hebreus também antes da cruz. Só que Hebreus é transição da lei para a graça. Ali Paulo recebe o Evangelho, no livro de Atos, 26:18. Então, quando Paulo recebe o Evangelho, né, a lei de Moisés está em evidência. Até Paulo entender todo o Evangelho, ele demorou, porque Paulo ele fez voto com Deus, porque Tiago intimou ele a fazer. Está no livro de Atos. Então, Paulo ele foi Hebreu dos Hebreus. Paulo ele era fariseu. Paulo era ferrenho seguidor da lei de Moisés. Mas quando ele escreve lá, 2 Coríntios 13:14-17, para você entrar na graça, tem que tirar o véu de Moisés, como Paulo tirou e entrou. Por isso que ele pega as verdades que libertam. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará da onde? Da mão do falso pastor, do falso profeta, para que você entre na graça, onde aqui você vê as verdades. Conhecereis a verdade, vos libertará. Não é libertar você do cigarro, da cachaça, do jogo de futebol, essas coisas não, do carnaval, essas coisas da carne. É livrar você do jejum de Daniel, da Santa Seca partidária, do dízimo que nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Então, a subida de monte, essas barganhas com Deus que fazem, né, para angariar fundo para a igreja deles, isso aí são falsos patrões, são falsos profetas. Isso Jesus já falava, né, como eu falei, 10:7 de João, todos que vieram de mim são ladrões e salteadores, porque não entrou pela porta, porque quer fazer da casa de Deus casa de negócio. Então ele faz mesmo, porque o povo acredita. Então, por não acreditar na palavra de Deus, né, já estão salvos, já tem a graça no coração, não, só basta a graça e mais nada, o evangelho que Deus deu ao apóstolo Paulo. Então, lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 em diante, ali, por não entenderem a verdade, por não abraçar a verdade, Deus envia o espírito do erro, a operação do erro, para que a pessoa creia na mentira. Então, eles querem ver sinais de prodígio, como está em Mateus, antes da cruz. Quer ver sinais de prodígio, caroço sumir, quer ver a pessoa se levantar. Com a doença do corpo biológico, não. O corpo biológico ele tem problemas. Por isso que os hospitais estão cheios. É cirurgia que estão aguardando há anos e não conseguem fazer. Por quê? O corpo de carne, Jesus falou já, em João capítulo 6:103. A carne para nada aproveita. O Espírito que está em nós, esse vivifica. Por quê? Antes da cruz, o Espírito Santo não tinha vindo. Mas depois da cruz ele vem e coloca no nosso coração esse Espírito que já estava dentro de nós. Agora o conhecimento aqui é que nos leva a crer, já temos o Espírito Santo em nós. Por isso que nós servimos a Deus hoje em Espírito e verdade. Temos que servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para dar um fruto para Deus, que é Romanos 7:4. Se tiver no Nazareno, vamos dar fruto para o homem, fazendo campanha, fazendo jejum, buscando Deus no monte. Então aquela mulher cananeia que foi até Jesus, Marcos 7:24, ela chegou para ele e falou: olha, minha filha está endemoniada, o senhor me ajuda? Ele falou: não, eu não posso tirar o pão dos filhos agora para lançar os cachorrinhos, porque nós éramos imundos. Isso está lá em Atos capítulo 10, versículo 12, 13, 14 e 15. Está escrito aqui que Pedro respondeu para Jesus. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, levanta, mata e come. Ele falou: não, senhor, eu não posso comer isso, que isso aqui é imundo. Então o gentio era imundo, porque Pedro era pregador da lei de Moisés. Pedro, Tiago e João. Quando Paulo vem com a fé, por isso que a fé para nós basta, sem fazer as obras da lei. Mas tem que entender o evangelho, que começa de Romanos a Hebreus. Mateus, Marcos, Lucas e João é livro histórico, ali conta a história de Jesus de Nazaré. Porque ali eles queriam fazer as obras da lei com a força do braço deles, mas só que depois da cruz, as obras já estão prontas. É apenas andar na obra que ele preparou para nós de antemão, que é Efésios 2:10. Por isso que deu salvação para nós de graça, 2:8 de Efésios. Você não tem que buscar a tua salvação. Você tem que crer que te salvou, te abençoou, te predestinou, te consagrou e te fez mais que vencedor aqui já, no reino de Deus, onde você mora, onde você está, na tua casa, dentro do teu coração.
O amor é a cura, o amor e o perdão é um processo de cura dentro do nosso coração. Um coração amargurado, ele tem muita dor, mas um coração puro, ele tem a bênção do Senhor. Deus é Espírito, você não vê, entenda, acredite que Ele mora dentro de você. Então o Espírito Santo foi derramado em toda a carne. Não tem que fazer campanha com a libertação, buscar no monte, não. O Espírito Santo está dentro de nós. Por isso Ele mora aqui, para que nós possamos ser felizes, contentes e sem temor do mal, como fala Provérbio, capítulo 1, 33. Que você tenha uma quarta-feira maravilhosa no Pai. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.